Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius. Vamos tratar hoje sobre o tema contratualistas. É um pouco diferente, né? Eu estou agregando um autor que não é considerado contratualista, mas ele faz parte do meu interesse de discussão hoje. Então, eu estou incluindo Maquiavel. É importante a gente fazer uma revisão nessa linha do tempo. É importante a gente se localizar no contexto histórico, nas grandes transformações e onde esses autores estão se localizando e quais são os impactos diretos que eles estão promovendo. Em primeiro lugar, na Idade Média, a gente teve o feudalismo, grandes cruzadas, Magna Carta, o início das monarquias nacionais e o Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural extremamente importante. Muita coisa mudou, né? Ou seja, já era o fim da Idade Média, o fim do feudalismo, e o Renascimento ele se perpetua ainda para essa Idade Moderna, tá? O fim do feudalismo e o início da Idade Moderna. O Renascimento inicialmente também fez a sua parte, né? Então ele pega bem o fim de um sistema e o início de uma outra forma econômica e etc. de vida. Na Idade Moderna a gente teve a consolidação dessas monarquias, a Reforma Protestante, Contra-Reforma, expansões marítimas e outras colonizações, né, que a gente passou. E o fim dela é o início da Revolução Francesa. Então, essa ideia de renascimento, afinal de contas, o que se está renascendo, justamente é um retorno às ideias muito antigas, né? A gente já está ali em 1500 e tanto, né? Eles estão resgatando ideias gregas, romanas, pagãs, né, de certa forma, né, que não eram necessariamente essa construção do que se tornou o cristianismo. E aqui o Maquiavel é o que inicia boa parte dos direitos fundamentais, né, que a gente vai tratar. Então Maquiavel ele tinha como objetivo essa obtenção do poder e como sustentá-lo. Na verdade ele é um teórico, né, ele está explicando de certo modo, ele está dirigindo esse livro ao príncipe, mas na verdade ele está construindo os mecanismos que a própria sociedade pode ter, ou ao menos perceber como esse governante pode atuar. Ele diz que existem formas de agir, né? Principalmente como um leão, mostrando sua força, prepotência, violência, mas também a raposa, que é ser falso, conter as emoções, enganar, ludibriar. Ele está fazendo uma revolução no sentido político, deixando a política amoral. Notem que não é imoral, é amoral, ou seja, ela deve estar desatrelada aos princípios cristãos, a algum tipo de princípio religioso. É de fundamental importância esse autor, porque ele está mostrando uma forma de governo, né? Uma maneira de governar muito diferente. O poder e a relação entre pessoas e governantes envolve poder, né? Então, por isso que Maquiavel está aqui. Em seguida, Hobbes já tem uma teoria muito voltada para uma governança em relação ao medo e à supremacia do poder. O foco dele é no controle social. A forma como a sociedade vai ser controlada é por meio da força, por meio desse grande ser que vai centralizar todo o poder, que é o rei. Ele segura a espada como se fosse do exército, mas o cetro da igreja, né? Então o rei tem esse poder totalmente centralizado, tanto divino quanto do exército, né? Ele tem uma força muito importante.
o que fica de interessante é essa noção de segurança, né? Essa negociação entre as pessoas, né? Precisa se construir uma regra, ele pensa que deve existir um governo forte para justamente controlar as pessoas, mas é importante a gente pensar a relação de sociedade e indivíduo, né? Esse governo ele está sendo muito forte justamente para limitar todos os desejos escusos dos indivíduos, né? Então precisa se construir uma relação ali exterior. Em seguida o Locke, o Rousseau, não vou adentrar muito na teoria de cada um, mas o Locke ele vai construir essa base filosófica do liberalismo. O liberalismo econômico, principalmente, e a noção da liberdade, né? Notem que é o outro lado, né? Um lado completamente distinto do que o Hobbes está colocando, né? Ele está enfocando no indivíduo, ele está demonstrando que o indivíduo precisa se organizar na sociedade, existem regras ali, né? E o Rousseau também está demonstrando aí esse ideário do pacto social como algo muito mais fluido e amigável, onde é que sabe-se que você vai perder alguma liberdade quando você está vivendo em sociedade. Então você aceita um pouco essa legitimidade desse Estado em troca da segurança e tudo o restante que ele pode ofertar. Então você reduz a sua liberdade e você constrói uma igualdade, né? Ele parte desse princípio de que a sociedade ela tem uma igualdade, né? Como a gente pode criar esse tipo de distinção entre as coisas se somos todos iguais, né? Alguns direitos fundamentais que são colocados, elencados nesses contratualistas, o foco principal é pensar que eles podem serviram de fato justamente para até mesmo para o direito e diversas outras constituições, né, como direito à propriedade, segurança, a liberdade, igualdade. Todos esses direitos foram construídos por esses filósofos e foram inseridos, né, eles realmente foram jogados e elencados. E também a gente precisa pensar a ideia de relação, né, entre sociedade e indivíduo, porque eles também estão debatendo isso. Eles estão pensando qual lado da balança, né? O Hobbes, a sociedade, o poder, o governante, ele tem muita força. Já para Locke, Rousseau, existe uma relação um pouco mais igualitária. Enfim, tudo isso tem um poder aí no centro, né? Por isso que o Maquiavel é tão importante. Essa balança, né? Essa relação entre a sociedade, o indivíduo e a governança, ela precisa ser pensada. Eu acho que é impossível o tipo de equilíbrio, mas esse é um tipo de tensão que vai existir de uma maneira geral, né? É importante você também entender o quanto que você pode estar sendo demasiadamente controlado e não ter as suas liberdades individuais, e por outro lado o quanto que a falta de uma regra de determinada coisa pode ser permissivo para diversos crimes. Então, essa é uma tensão interessante a ser pensada, a ser refletida. É mais um convite a se pensar sobre isso. E esses autores, eles ajudam bastante a gente nesse processo. Obrigado.